Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de NR10. Eu sou o professor Hugo Ferreira, estou aqui com Thales Arifa para complementar fazendo a nossa interpretação e Libras, perfeito? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre segurança em instalações elétricas desenergizadas e também as energizadas. Já falamos diversas medidas de controle e mitigação do risco até este momento. E nós vamos falar um pouco mais sobre a segurança que nós devemos adotar envolvendo serviços onde que há instalações elétricas com a utilização dessas instalações elétricas energizadas e desenergizadas. Começando pela parte das instalações desenergizadas, como que fazemos para poder criar essa condição de trabalho? A norma ela traz para a gente que somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho, mediante ao procedimento apropriado de desenergização, obedecidas uma sequência de processo para que haja justamente essa desenergização. Eu vou trazer uma imagem aqui para vocês que justamente elenca esses pontos, né, a sequência lógica que a gente precisa fazer para que a norma ela garanta que o circuito ele está devidamente desenergizado. O primeiro deles, pessoal, é o seccionamento. Nós precisamos ir lá, e eu vou fazendo sempre a alusão à situação da prática com vocês, para vocês identificarem o que é cada um desses itens. O que é o seccionamento, pessoal? O seccionamento ele pode ser você ir lá e desligar o disjuntor que permite, né, a alimentação daquele determinado circuito ao qual você vai estar trabalhando, tá? E o que é esse desligamento do disjuntor? É um dos itens do seccionamento. Para que haja o seccionamento adequado, você precisa tirar, né, os bornes superiores de alimentação do seu disjuntor. Assim, qualquer pessoa que não está devidamente orientada ao processo, né, ela não venha religar aquele disjuntor, te colocando em um ato inseguro. O segundo, pessoal, e nós vamos manter essa imagem aqui para vocês ir acompanhando para a gente, acompanhando com a gente, né, desculpa, é o impedimento de reenergização. Então, essa forma de você tirar justamente os bornes ali de alimentação, né, os cabos que estão alimentando aquele disjuntor, é justamente um impedimento de reenergizar o circuito. Perfeito? O terceiro seria a constatação da ausência de tensão. Às vezes, pessoal, acontece a seguinte situação: estamos trabalhando em uma instalação elétrica antiga e nós não podemos confiar justamente em qualquer tipo de instalação elétrica, independente dela ser nova ou ser uma instalação antiga. O que a gente faz? Nós vamos com o nosso multímetro, né? Pode ser com voltímetro, com amperímetro ou qualquer outro tipo de ferramenta que nos auxilie a constatar a ausência de tensão, a ausência de corrente naquela minha instalação. Por quê? Porque mesmo eu tirando aquela alimentação principal, podem haver jumps, né? Podem haver alguma derivação de alimentação vinda de um outro local. Isso é comum de acontecer. Então, por isso eu tenho que pegar o meu instrumento de medição, ir lá no meu ponto terminal e constatar que ali não há alimentação. Perfeito? Ali não há a energia elétrica. O outro ponto é justamente a instalação do aterramento temporário, sempre que puder. Perfeito? Com equipotencialização dos condutores do circuito. Então, o que eu faço? Eu faço o meu aterramento temporário para garantir com que, se há ali uma
reenergização, a corrente ela vai preferir passar pelo meu condutor terra ao invés de eletrocutar, né, ou de promover um choque elétrico no usuário ou as pessoas que estão trabalhando diretamente naquela instalação. Perfeito? O outro ponto aqui, depois do aterramento, o número 5, é justamente a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Aí, grava esse ponto daqui, pessoal. Anota aí no caderninho de vocês, ó. Zona controlada. É dessa forma que a norma traz para a gente. Eu vou explicar para vocês o que é a zona controlada, mas nas próximas videoaulas nós vamos ter um conteúdo exclusivo para esse ponto, explicando para vocês quais são os perímetros que eu tenho que colocar ao entorno do meu ponto de energização, né? A minha zona energizada, que a gente chama de ZE, beleza? Em volta da minha zona energizada, eu tenho a minha zona controlada, que é justamente esse ponto daí, ó. Então, eu tenho que fazer a proteção dos elementos energizados existentes na minha zona controlada. Na minha zona energizada, ou seja, no meu ponto onde eu estou desenvolvendo a minha função, eu vou lá seccionar, eu vou desenergizar aquele circuito, ali vai ser uma zona onde que eu vou desenvolver o meu trabalho. Ao entorno ali, digamos que você está dentro de uma indústria, por exemplo, você está dando a manutenção em um motor em específico, você vai fazer a desenergização daquele motor. Mas em volta daquele motor existem outros motores, perfeito? E às vezes eu posso esbarrar num outro motor, entendeu? E ele promover uma fuga de corrente e acabar me promovendo um choque elétrico. Então essa zona ela precisa ser controlada, tá? Então eu preciso fazer a devida proteção desses elementos também, justamente por ser, né, como o próprio nome diz, uma zona controlada. E por fim, pessoal, eu trago também a questão da instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Eu preciso fazer justamente isso, uma sinalização de impedimento. Na aula anterior, nós colocamos os EPIs para vocês, falamos que como equipamento de proteção também individual, como sistema de bloqueio, eu tenho cadeado, eu tenho a sinalização mesmo, entendeu? Indicando, opa, operador em manutenção, né? Equipamento em manutenção, ou não ligue esse equipamento, não reenergize esse equipamento, estamos em manutenção, estamos em operação. Tá? Então, esse tipo daí de sinalização, ele também é solicitado pela norma como sendo um dos critérios de desenergização. Perfeito? E dando continuidade para promover a máxima segurança possível, que a própria norma traz para a gente, o estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para a reenergização, devendo ser reenergizada respeitando uma sequência também de procedimentos. Primeiro a gente faz a retirada das ferramentas e utensílios e equipamentos. Depois nós fazemos a retirada da zona controlada, de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Depois a gente faz a remoção do aterramento temporário e também da equipotencialização e das proteções adicionais que nós vamos colocar de acordo com a análise de risco daquele processo. E por fim nós fazemos a remoção da sinalização de impedimento de reenergização e destravamento se houver, né, causando assim a religação dos dispositivos que estavam seccionados. Perfeito? Então essa é a sequência lógica para a gente poder fazer a nossa reenergização. Então basicamente é o processo inverso, né, pessoal?
Então você pega aqui na zona controlada, você vem para a zona energizada e lá você vem fazendo, tirando o aterramento temporário, fazendo a religação, né, do seccionamento seu e religando realmente o circuito. Isso nós precisamos fazer dessa forma para que a gente também reduza o risco que a gente possa correr dentro desse processo. As medidas constantes, né, desses pontos, né, eles podem justamente ser alterados. A norma mesmo traz isso para a gente. A gente pode alterar esses pontos. A gente pode substituir esses pontos. Nós podemos ampliar ou até eliminar, né? Não tem como fazer o aterramento temporário. Você vai eliminar isso. Em função do quê? Das particularidades de cada processo. Mas isso tem que ser feito por um profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante também a uma justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. Perfeito? Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão, eles devem atender ao que estabelece nessa norma NR10. Tá? E também, pessoal, a questão de situações de instalações elétricas energizadas. Quando a gente fala de instalações elétricas energizadas, as intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua, tá? Somente podem ser elaborados por trabalhadores que atendam o que estabelece, pessoal, para a gente em alguns pontos da norma. Os trabalhadores que tratam, né, dessa questão, eles devem receber um treinamento adequado de segurança envolvendo instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, com carga horária e demais determinações que a própria norma traz para a gente, né, no anexo 2 dessa norma. E você, aluno, pode consultar esse anexo 2 no nosso material de apoio. Verifica lá quais são as características, quais são as condições de base que um profissional deve ter para poder se trabalhar em uma instalação elétrica energizada. Perfeito? São critérios que nós precisamos estabelecer para gerar uma condição de trabalho seguro. Perfeito? As operações elementares, como ligar e desligar circuitos, coisas básicas, né, pessoal? Elas devem ser realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, que podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. Perfeito? Então, como exemplo, eu trago para vocês aqui o trabalhador das concessionárias de energia. Quando eles vão fazer manutenção, por exemplo, no poste, e eles precisam fazer o desligamento daquele ponto, eles utilizam um equipamento, né, uma ferramenta de trabalho, onde que eles fazem o chaveamento, talvez, de uma chave fusível, né, uma chave seccionadora, que fica acima do poste. Né? Então eles fazem com essa ferramenta, eles utilizam justamente ela. É só um exemplo que eu trago aqui para vocês, dentre os diversos que a gente pode encontrar no nosso dia a dia trabalhando com eletricidade. Os trabalhadores que exigem o ingresso, no caso da zona controlada, eles devem ser realizados mediante procedimentos específicos, respeitando as distâncias previstas no que a gente vai passar para vocês de cada uma dessas zonas. E essas distâncias elas mudam de acordo com a situação.
Os serviços em instalações elétricas energizadas ou em suas proximidades, eles devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência de qualquer situação de perigo para o colaborador. Chegou na situação de perigo, cessa o serviço de imediato, tá? E sempre que inovações tecnológicas forem implementadas, ou para entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos, devem ser previamente elaboradas uma análise de risco, desenvolvidas com circuitos desenergizados e respectivos procedimentos de trabalhos. Nós vamos ter um tópico no nosso curso de NR10 justamente para tratar esses documentos que são tão importantes para as nossas análises. Tá? O desenvolvimento desses documentos de análise de risco, desenvolvida por um profissional qualificado, eles são extremamente importantes para a redução justamente desse risco envolvendo o serviço em eletricidade. O responsável, por sua vez, pela execução do serviço, ele deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista. Então, lá na análise de risco tem todas as situações previstas. Se acontecer uma não prevista, para o serviço de imediato, cuja eliminação ou neutralização imediata também não seja possível. Então, se não há essa neutralização imediata, não há possibilidade disso, ou surgir qualquer possibilidade de risco fora daquilo que estava previsto na análise de risco anterior, né, a prévia, a gente precisa cessar o serviço de imediato e fazer uma nova análise e colocar equipamentos de proteção ou fazer procedimentos de trabalho seguro para evitar problemas ou acidentes para o colaborador. Perfeito? É isso que eu tenho para trazer para vocês, pessoal, nessa aula de segurança em instalações elétricas desenergizadas. Lembrem-se, pessoal, nosso curso aqui, nós estamos trazendo para vocês diversas situações, tá, que a própria norma traz para a gente. É um conteúdo teórico, tá, mas que precisa ser dito e precisa ser atento, tá, para que a gente desenvolva um trabalho seguro. E eu trago uma nova imagem aqui para vocês justamente para caracterizar isso, né? É a famosa regra de ouro. Nós precisamos desenvolver justamente isso, ó. Lembrem-se sempre desses 5 passos dentro da instalação elétrica. Primeiro, nós precisamos fazer o corte efetivo, a desenergização efetiva de todas as fontes de tensão. Depois, nós precisamos fazer o bloqueio disso. Depois, nós vamos constatar, que é verificar se há uma tensão naquele ponto onde que eu vou fazer a minha manutenção, a minha instalação. Depois eu vou fazer o meu aterramento temporário, ou seja, eu vou ligar a terra, né, o meu circuito, e depois eu vou fazer a devida instalação. Essas são as 5 regras de ouro, pessoal, que nós precisamos justamente ter para trabalhar em um circuito desenergizado, em um circuito seguro. O circuito ou aquele ambiente que eu não posso trabalhar com circuito desenergizado, aí a própria norma ela traz outras situações que a gente precisa fazer. Beleza? Aplicar tensão de segurança e por assim vai. Mas lembrem-se, precisamos sempre trabalhar em uma condição de segurança. É isso que a norma traz para a gente. E já visualizamos em alguns vídeos desse curso e vocês conseguem visualizar também no nosso material de apoio e outras fontes que vocês, pela própria proatividade de vocês, vocês conseguem correr atrás para visualizar o quão perigoso é trabalhar com a eletricidade, se nós não tomarmos a devida precaução, os devidos procedimentos, adotar os devidos procedimentos de segurança para tal finalidade. Perfeito?
Ficamos por aqui e encontro vocês, pessoal, na próxima videoaula.